Bora conhecer a diferença, as 5 principais diferenças entre aquário de água salgada e aquário de água doce? Vem, fica comigo até no final desse vídeo que você vai se surpreender pela quinta diferença. Galera, muitas vezes as pessoas entram no aquário, gosto de falar, o onboarding do aquarismo é pela água doce. E é normal, é muito mais fácil encontrar lojas que tenham equipamento, que tenham os peixes de água doce. O onboarding mesmo do aquarismo muitas vezes é o Betinha, peixe de água doce. Muitas pessoas nesse nosso Brasilzão gigantesco nem conhecem o mar, moram tão longe que é uma manobra gigantesca viajar e nunca conseguiram ir por questões de logística, trabalho, família, financeiras, ao mar e nem sabe a diferença. Muitos não sabem a diferença da água do mar para a água doce, que se chama doce em português, mas que em inglês é fresh water, numa tradução literal seria água fresca, mas as pessoas nem sabem que existe essa diferença de sal a mais um e sal menos outro. Muitas vezes, quando a gente entra no aquarismo, é a hora que a gente vai estudar e aprender sobre isso. Pode ser que você já tenha uma base de estudo de ensino fundamental, médio, até curso superior, que te fez conhecer esses detalhes, ou teve a oportunidade de morar numa cidade litorânea ou viajar, porque você conseguiu conhecer o mar. E aí você já nitidamente, só de entrar no mar, você já é diferente, é salgado. Só que, quando nós vamos para o mundo do aquarismo, existem pessoas que querem ter um aquário, que têm um aquário, e não tiveram essa experiência e não têm esse conhecimento. E aí vai minhas 5 super dicas para vocês entenderem definitivamente que não é a mesma coisa. É semelhante, porém diferente. Primeira dica, o custo. O custo do aquarismo, de uma maneira geral, é caro, é alto para o brasileiro. Porém, o custo do aquarismo marinho é muito maior. Desde a montagem, desde os custos de manutenção, desde os custos com os próprios organismos, animais, corais, enfim, etc. O custo para se ter um aquário marinho, ele não casa muito bem com a renda média do brasileiro. É pesado, é caro. O próprio aquarismo de água doce, eu não tenho pudor nenhum de falar, é caro para o brasileiro. É difícil para o brasileiro ter aquário. Então, quando você for montar o seu aquário marinho, saiba que, mais ou menos, eu gosto sempre de fazer uma referência de 2 para 1. Você vai gastar R$1.000 nesse aquário de água doce, provavelmente o seu aquário de água marinha do mesmo tamanho não vai ficar por menos de R$2.000. E assim por diante. Você vai gastar 5, ficará 10 para cima. Você vai gastar 50, ficará R$100.000 para cima. Então, se prepare para os custos antes de você iniciar a compra dos equipamentos do aquário, etc. Porque muitos, e já aconteceu com muitos clientes, começam, não conseguem comprar tudo porque pesou no bolso, e aí o aquário fica abandonado, fica feio, fica sujo e a pessoa desanima do aquarismo. Um parênteses, nessas 5 dicas, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de trabalhar para que o aquarista não desanime no meio do caminho. Nesses meus vários anos, várias décadas já como aquarista, e quase uma década já como lojista, eu conheci muita gente super entusiasmada, que queria entrar no mundo do aquarismo, que começou, mas não deu conta de manter, de montar do jeito certo, e aí se frustrou, gastou dinheiro à toa e nunca mais quer saber de aquarismo. A minha essência como aquarista e como educador desse segmento é ensinar o certo para quando você entrar, o bichinho do aquarismo te ficar e nunca mais você deixar de ter aquário. Bora pro vídeo, segunda dica para vocês. Segundo, a água. Acabei de comentar com vocês que muitos nem conhecem o mar, muitos nem têm essa noção de que a água é tão diferente. Porém, não é só o sal. Água doce tem açúcar? Água salgada tem sal? NaCl? Cloreto de sódio? Não, gente. A água ela é riquíssima em questões químicas, em elementos químicos, em compostos químicos. E também ela é riquíssima em elementos orgânicos, biológicos. Existe muita vida na água. Se você pegar uma água e colocar no microscópio, você vai ver porções de micro-organismos mexendo. Quando você vai para a água salgada, tem muito mais elementos
químicos presentes ali, muitas vezes muito mais elementos biológicos também presentes ali. Você tem que conhecer as características da água do mar se você quiser ter um aquário marinho. Se você quiser ter um aquário de água doce, saiba que também existem características que devem ser conhecidas. Não são todas iguais. Existem águas que são do interior do continente africano, dos famosos lagos Malau, Tanganica, que tem uma característica. E existe uma água ali da floresta amazônica, Pantanal. Existem águas lá do outro lado do planeta, para nós brasileiros aqui, Austrália, Japão. Existem animais que são da Ásia, da América do Norte, onde geleiras se formam todos os anos, derretem todos os anos. Você acha que mesmo a água doce vai ser toda igual? Não, não vai. Então, saiba que existem diferenças gritantes da água salgada para a água doce, que é apenas o sal e apenas açúcar, brincando. Não tem água açúcar na água doce. As diferenças são profundas. E quando nós vamos montar um aquário marinho, nós temos que preparar essa água. E a preparação dessa água ela envolve em filtrar essa água primeiro, passar por um processo de desmineralização dessa água, conhecido por várias etapas. Pode ser a destilação, que muitos conhecem, é um processo inicial. Depois eu tenho a deionização. Depois eu tenho a osmose reversa. Então, cada processo desse é um processo que deixa a nossa água mais pura. Por que deixar ela mais pura? Porque o sal que eu vou colocar no aquário marinho, ele é cheio de outros minerais. Todos os minerais necessários para que a água fique igual à água ali da região daqueles animais. Pô, Brunão, mas se for assim então, por que eu não faço esse mesmo processo na água doce? Você mesmo disse pra gente que a água doce nada a ver com açúcar, ela tem minerais, ela tem organismos, ela tem outros elementos. E por que eu não faço isso na água doce? Realmente, vocês estão certos se vocês me questionaram a respeito disso. A maneira correta, até mesmo na água doce, é pegar a água, passar por um processo de filtragem para retirar tudo que tem nela e só depois você utilizar os sais minerais, a gente chama de sal, mas são vários minerais, para deixar a água conforme a água da região dos seus peixes, famosos buffers. Então eu quero um buffer do lago Tanganica, eu vou filtrar a água e preparar a água para ser igual lá do lago Tanganica. Um buffer para discos, que são peixes amazônicos de água quente, com água mole, água com bastante matéria orgânica, eu vou preparar a água. A maneira correta para o aquarismo de água doce também seria assim. Só que por ter mais facilidade e mais proximidade da água doce das regiões que esses peixes estão, com a água doce que sai da nossa torneira, da mina ali perto de casa, a gente arrisca mais em não fazer esse processo de filtragem para o aquarismo de água doce. Já a água salgada não aceita. A água salgada precisa ser mineralizada, precisa ser salgada com outros elementos. Então, já que eu vou modificar a estrutura química dessa água, eu vou passar por um processo de filtragem inicial. Beleza? 2 dicas já, vamos para a terceira. Terceira dica, então. Falamos dos custos, falamos da água. O que faz para se manter um aquário? A manutenção do aquário. Sim, é muito diferente a manutenção de um aquário de água doce para um aquário de água salgada. Eu posso dizer, mas é a mesma coisa, eu tenho que limpar, eu tenho que retirar resíduos, eu tenho que limpar o vidro, eu tenho que colocar elementos na água. Sim, não estou dizendo que é 100% diferente, são semelhantes, porém possuem diferenças importantes que você precisa conhecer. A água doce, muitas vezes nós fazemos uma troca parcial de água semanal, de 10%. No aquarismo marinho, muitas vezes essa troca de água ela se estende mais, por até um mês, porque eu estou trazendo uma água 100% perfeita para o meu peixe. No aquarismo de água salgada, eu tenho organismos a famosa equipe de limpeza, crustáceos, moluscos, mini-paguros, turbos, meio, camarão. Esses organismos, esses animais, eles ajudam a consumir resíduos que ficam ali no fundo do aquário. Na água doce eu tenho mais dificuldade dessa equipe de limpeza. As manutenções, os testes que envolvem nessas manutenções, muitas vezes a água doce eu monitoro pH, temperatura, amônia, nitrito, tá show. Eu tendo esses cuidados, eu já vou ter meus peixes já muito bem. Mesmo que eu tenha um aquário plantado, eu adiciono alguns outros cuidados, eu já vou ter meu aquário bonito. Quando nós passamos para o aquário de água salgada, muda muito. Eu tenho que ter um controle mais rigoroso de cara da salinidade. Depois
de outros parâmetros, reserva alcalina, cálcio, magnésio, nitrito, nitrato, fosfato, silicato. Existem vários outros elementos que eu tenho que estar monitorando periodicamente, semanalmente, mensalmente, para que os meus animais fiquem bem. Lembre, o aquário de água doce e de água salgada tem uma diferencinha a respeito do ator principal. E aí vai a minha dica 4. Eu gosto sempre de falar, o ator principal do nosso filme. A gente tem que escolher o ator principal. Eu falo isso quando a pessoa vai montar, eu quero um aquário de neon, mas aí eu quero colocar a carabandeira também. Qual é o ator principal teu? Se o ator principal é o neon, ele é o ator principal. Toda a fauna e flora adjacente a ele, complementar a ele, tem que estar satisfazendo as necessidades dele. Tem que fazer bem para ele. Não pode fazer mal para ele, o ator principal. E a dica 4 é, saiba que o ator principal muda na maioria dos casos. Qual que é o ator principal do aquarismo de água doce? O peixe. É o peixe, tudo vive, tudo está ali ao redor do peixe, pro peixe. É o peixe que eu quero ter, é o peixe que eu quero ver nadando. Quando a gente vai para a água salgada, na maioria das vezes o ator principal muda. Não é mais o peixe. O ator principal passa a ser os famosos corais. Sim, o aquarismo marinho, na grande parte, ele tem como ator principal, como foco da montagem do aquário, os corais. E aí os corais, que muitos confundem com plantas, são animais que têm exigências além das exigências de um peixe. Um peixe, na cadeia evolutiva dos animais, é um animal muito resistente, muito adaptado. O coral não. O coral ele não consegue se movimentar igual nós, igual mamíferos, igual um peixe. O coral está num lugar, ele está à mercê das condições climáticas, de tempo, de luz, de água daquele lugar. Então, o nosso coral tem exigências maiores. Eu tenho que ter cuidados maiores para poder cuidar dele. Como exemplo, eu tenho um coral da Austrália, que tem uma intensidade de sol que é da Austrália, que tem uma temperatura que é da Austrália, que tem uma profundidade que ele é encontrado lá na barreira de corais australiana. Eu tenho que reproduzir isso ou o mais próximo possível disso no meu aquário. E o elemento principal, sendo agora o coral, modifica-se toda a estrutura. São animais que são fotossintetizantes, precisam da luz para crescer, são animais filtradores, muito semifiltradores, que precisam absorver elementos químicos e orgânicos presentes na água. Então tá aí o cuidado maior com a água que eu falei na dica anterior. E aí vai então essa grande diferença. O nosso ator principal da água doce, eu julgo que é o peixe. Ah, Bruno, eu tenho um aquário plantado, eu adoro planta. Tá bom, eu tô generalizando. A maioria dos aquários de água doce, o foco principal é o peixe. A maioria dos aquários de água salgada, o foco principal são os invertebrados, são os corais. E a quinta dica para vocês, que eu duvido que muitos pensaram, mas ela é super importante. A ferrugem, a capacidade de oxidação que uma água salgada tem, que é muito diferente do que uma água doce tem. Onde eu vou montar o meu aquário? Quais elementos eu vou colocar dentro do meu aquário? Você quer fazer um teste simples sobre a capacidade que a água salgada tem a mais da água doce de enferrujar? Pega um copo de água doce, um copo de água, coloca uma colher de sal, mexe, põe um prego lá por 3 dias. Vai ver a diferença da camada de óxido de ferro que forma na água salgada naquele prego. A água salgada, pessoal, a água já é o solvente universal. A água salgada, então, nem se fala. Ela come tudo que é com base de ferro, aço, carbono. Tudo isso ele consome, ele estraga. Então, desde a estrutura que você vai montar, os pés vão ser de metalon, ou vão ser de alumínio, ou de aço inox. Os elementos que estão ao redor do aquário, você vai colocar teu aquário do lado de uma TV, muito próximo, ou debaixo de alguma estante de metal, tem grande chance de você comprometer a estrutura dos vizinhos do seu aquário. A água salgada é corrosiva muito mais, em um grau muito maior do que a água doce. Então, quando você for montar, pense nisso. Falei que vocês não tinham pensado? Incrível! Mas a maioria das pessoas não pensam nisso. Montam um aquário de água salgada onde estava o de água doce, e aí a dobradiça já enferruja, um equipamento que está do lado, uma prateleira que está do lado já começa a enferrujar e pode causar até dano sério. Beleza, pessoal?
quis fazer esse vídeo de maneira bem didática para vocês, porque eu escuto muito essa pergunta. Eu sou fascinado nas cores do aquário marinho. Consigo rapidamente montar o meu aquário marinho em cima do que eu tenho de água doce? Vou esvaziar e montar? Eu sempre falo, calma, pera, estuda. Muitas pessoas que vêm me perguntar, meu primeiro aquário, quero montar de água salgada. Eu falo, não monte. Ah, Bruno, não, mas a pessoa pode estudar, aprender e montar. Lógico que pode. Mas pela minha experiência, dificilmente eu acho que uma pessoa estuda o tempo e as informações suficientes antes de montar o aquário. Pensando no marinho, não vai dar certo. Ele ainda não vai ter o domínio. Então, super dica, numa escala de evolução dentro do aquarismo. Começa com água doce, aprende sobre gestão da água, sobre parâmetros físico-químicos da água, sobre equipamento, sobre convivência dos animais, sobre a importância de fatores que a gente nem imagina, como o ruído ao redor do ambiente. Conheça pH, conheça nitrito, conheça amônia, conheça a temperatura, conheça fotoperíodo. Tá bom, tá 1 ano teu aquário de água doce, você curtiu, você aprendeu pra caramba, vai pro aquário marinho. A base do água doce, pra mim, ela é fundamental para você ser um aquarista marinho. Mais um conteúdo para você que quer entrar nesse fantástico mundo do aquarismo e não sabia por onde. Agora você sabe. Bem, segue a gente em todas as redes sociais, estamos aqui no YouTube, estamos nas redes vizinhas todas. Temos conteúdo todo dia, falando desde o básico ao avançado, para você que, assim como eu, é louco, fascinado nesse fantástico mundo do aquarismo.